Bom dia, irmãos. Hoje, 28 de outubro de 2025. Que bênção estarmos aqui para mais essa nossa reunião de oração que acontece de segunda a domingo, ou de domingo a segunda, tanto faz, ou domingo a sábado, né? Mas estamos aqui todos os dias. E hoje a nossa reunião vai ter um foco só: missões. Isso, eu e a Gleiva aqui, ó, estamos com a camiseta do Perspectiva, porque tivemos ontem a nossa última aula de encerramento, depois de 3 meses, né? 12 aulas. Bênção demais, irmãos. Para vocês que estão aqui, para vocês que vão ver essa gravação depois, façam esse curso. É realmente um abrir de mente naquilo que às vezes que você já conhece ou do que não conhece, mas é um abrir de mente para que você relembre ou aprenda aquilo que Deus está fazendo. Porque Deus é um Deus missionário e Ele está no tempo cumprindo a sua missão. E hoje, cumprindo em nós essa missão. Nós hoje somos os instrumentos de Deus no cumprimento. Temos a graça, né, de participar dessa missão. Vamos começar orando, então? Senhor nosso Deus, Pai amado, te bendizemos, te adoramos, nos rendemos ao Senhor, porque o Senhor é Deus soberano, Criador, sustentador, Salvador, Consolador. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. E isso é maravilhoso, entender isso, entender no Espírito, entender através da fé, crer nisso porque o Senhor se revelou a nós. Que maravilha, Pai, podermos saber que o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem desenvolvido ao, em todo o tempo, em toda a história, essa missão salvadora, essa missão de fazer o teu nome conhecido e que o Senhor seja glorificado, seja adorado por todos os povos. Muito obrigado. Estamos, ó Deus, dispostos, eu estou disposto a participar disso toda a minha vida. Usa-me nisso, ó Deus. E eu creio que os meus irmãos também têm esse, essa mesma disposição de ser útil na tua causa, de viver, ó Deus, o Evangelho, mostrar o Senhor para que todos, ó Deus, te adorem, para que a tua glória, ó Deus, seja manifesta em todos os povos. Muito obrigado por esta manhã, de estarmos juntos aqui. Tivemos uma boa noite de sono, onde o Senhor nos guardou e nos deu esta oportunidade de estarmos aqui agora. E cada um dos que farão esse login, os que já estão aqui nesta hora, já somos 21 logins, e outros que se achegarão, outros que ouvirão depois, que todos nós, ó Deus, estejamos firmes no Senhor, gratos ao Senhor, despertos, ó Deus, para a tua obra. Dá-nos essa alegria de participarmos da tua obra com o Senhor, fazendo-a, ó Deus, de maneira amorosa, de maneira cuidadosa para com todos, ó Pai. Ajuda-nos nisso. Somos fracos, pedimos perdão por isso, somos pecadores, mas desejosos de fazer essa obra de maneira correta, segundo o teu coração, segundo a tua vontade, trabalhando com o Senhor nesta obra bendita. Muito obrigado, porque já temos essa oportunidade e estamos engajados nesta obra. Então, ajuda-nos nisso, fortalece-nos, dá-nos dia a dia mais força, vigor na fé, no espírito, na vontade, mesmo que os corpos às vezes estejam meio abalados.
mas que o espírito se fortaleça dia a dia no Senhor, trazendo a Deus na nossa memória essa esperança bendita de vivermos contigo eternamente e já vivermos aqui com o Senhor, desfrutando a graça e a beleza de estar com o Senhor e de servir o Senhor. Ajuda-nos nisso, ó Pai. Oramos e já agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor fará nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que te amam. Obrigado, Pai. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Amém, Augusto. Bom, Amém. irmãos, isto. Nessa segunda oração, eu vou pedir, para começar, vou pedir para o Cirleizão. Cirleizão é um trabalhador aí ferrenho, constante. Temos visto isso ao longo dos anos, né, Cirlei? Já tem, não vou nem falar quanto tempo não, porque não dá para contar os anos, né? Mas já tem bastante, viu? Algumas décadas. Nós vamos orar para que Deus, que é o Deus da missão, que é o Deus missionário, que ele envie mais trabalhadores, irmãos. Mais trabalhadores, para que todos os povos tenham, né, a palavra dele, ou escrita, ou falada, ou vivida, e que todos os povos o adorem. Então, que o Senhor da missão, o Deus da missão, o Deus missionário, ele envie mais trabalhadores. Vamos lá, Silvio. Papai querido, a sua seara é grande. E colocando em palavras do nosso tempo, a lavoura é grande, muito grande. A sua missão, papai, que o Senhor nos deu como filhos, ela é extensa também. E o Senhor tem convidado trabalhadores para essa lavoura. Muitos, todos nós somos chamados para esse trabalho. Como Loren Canham costumava dizer, né? Deus fez do seu filho um missionário. E se somos cordeiros com Jesus, irmãos mais novos de Jesus, nós queremos, ó Deus, seguir os seus passos para o trabalho nessa lavoura, ó Deus. Não há espaço ou não há lugar para aqueles que se furtem a esse chamado. O seu chamado, ele segue do soar da trombeta, que é o chamado dos israelitas para a batalha. O soar da trombeta para levantar acampamento, para a batalha. E nós temos visto soar em nossos corações o toque dessa trombeta, especialmente nessa pequena igreja chamada Vide, onde missões está em todas as conversas, em todos os movimentos, em todo o relacionamento, a partir do púlpito, Deus. Não há ninguém, papai, que esteja imune ou que se possa fugir desse chamado, Deus. Então, papai, insta-nos com a tua palavra, incomoda-nos, ó Deus, para que não sejamos dúbios servindo a este mundo e servindo o Senhor. Sabemos que o Senhor se enoja daqueles que são divididos, daqueles que não são intencionais. Então, papai, nós nos colocamos à sua disposição. Eu creio que todos nós estamos nesse pequeno grupo aqui de 30 logins e aqueles que certamente assistirão depois. É uma disposição difícil e perigosa, como dizia o Saulinho. Quando oramos intencionalmente, nos colocando em tuas mãos, é uma promessa, Deus. É muito sério. Eu acho isso muito sério. Eu sei que nossos irmãos também acham sério. Então, sim, papai. Não mande trabalhadores, nos mande como trabalhadores para essa lavoura, Deus. Nos mande a partir desse grupo, a partir
da missão Vinde. A partir de cada um, a partir de mim, meu Deus, eu quero cada vez mais estar inserido, não no chamado, mas na obediência desse chamado, para que muitos venham a te conhecer, muitos venham a ter a sua vida transformada nesse mundo caído, difícil, cada dia mais difícil. Então, se somos sal, não queremos ser sal insípido, não queremos ser lâmpada muito fraquinha, queremos iluminar com a tua luz, ó Deus. Então, sim, ó Deus, mande mais trabalhadores, nos mande, eu não quero terceirizar, me ordene, ó Deus. Coloque em mim, no meu coração, no coração de cada irmão, a partir aí também do bonde que está dirigindo essa reunião, esse fogo, como ele já demonstrou a partir do início dessa reunião, totalmente imerso nesse chamado tão forte que tem certeza que tem enchido todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu propósito, Deus. Mande-nos como trabalhadores, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Sirlei. Amém, irmãos. Amém. Olha, irmãos, nós já aprendemos uma coisa, hein? A nossa oração pode ter como resposta nós mesmos. O Silezão se colocou, me colocou e a cada um de nós aqui. Então, se você tem disposição, né, Gleivo? Tem disposição? Vamos lá. Nós podemos ser essa resposta de oração. E essa resposta de oração, irmãos, não é só um aspecto. Não é só enviar, não é não. Tem aqueles que oram, tem aqueles que cooperam para o treinamento do missionário. O missionário tem que ser treinado, não pode ser simplesmente jogado. Nós aprendemos isso muito com o pastor Alain aí. Não é simplesmente jogar o missionário no campo, é treinar, apoiar, cooperar com ele, saber, né, da situação dele, ajudar financeiramente, tem vários aspectos. E, pastor Éder, você pode orar? É porque o pastor Éder é o nosso Posso. pastor. Isto. Então, pastor, vamos pedir ao Deus missionário que fortaleça aqueles que já estão no campo. Aqueles que estão, não nós aqui, irmãos, não é nós aqui não, mas aqueles que já estão no campo. Eu pus alguns exemplos, né? O Zezé e a família, o Geander e a família, o Rafael, o Leandro, a Edina, a Vera, a Jocum, que está lá na Espanha, aquele grupo que está lá na Espanha. Pastor Marcelo. O pastor Marcelo é um missionário que veio para nós, irmãos. Ele saiu da terra dele e veio para cá. Ele está aí, ó, está aí embaixo. Ó. Ele é um missionário entre nós. Olha que bênção. Está aqui entre nós. Então, ore, pastor, para que essas pessoas que já estão assim engajadas no ir, saíram da sua posição de conforto, para que Deus os fortaleça. Dava para falar um tempão aqui sobre aspectos disso, mas vamos nos ater, porque não dá tempo, né? Só isso. Que Deus fortaleça cada um aonde estiverem, tá? Manda ver. Amém. Amém. Deus, muito obrigado pelo privilégio de orarmos por missionários. Obrigado pelo privilégio de estarmos em uma comunidade que, de fato, crê e age diante da seara que é grande, diante dos campos que estão brancos, e prepara trabalhadores, e estimula trabalhadores a irem ao campo. Nós te louvamos muito, Pai, porque o Senhor é que é o dono da seara, é o Senhor quem desperta, que abre os olhos, que faz com que mais trabalhadores vão, Pai. E nós te agradecemos muito porque vários saíram daqui e hoje estão levando uma mensagem de transformação, de redenção, estão discipulando pessoas em diversos países, aqui no Brasil, aqui em Uberlândia. E, ao mesmo tempo, Pai, nós sabemos que não é uma jornada fácil. Eu passei poucos dias agora, nem 10 dias, em uma outra nação, e como foi desafiador, Pai, uma cultura diferente, um clima diferente, comida diferente, distância das pessoas que a gente ama.
Isso dói. E para muito além disso, os missionários, eles passam pelas angústias que nós passamos aqui. Muitas vezes solidão, pode passar sim, pai, por uma depressão, por uma tristeza profunda, e nós muitas vezes esquecemos disso. Por isso, nessa manhã, eu te agradeço por despertar o bonde para orarmos por esse motivo, para que o Senhor renove a esperança dos missionários, pai, para que o Senhor traga alegria aos seus corações. E como nós vimos e ouvimos o Senhor falar nesse domingo, não é que o Senhor vai tirar do deserto hoje, não é que o Senhor vai resolver tudo e fazer tudo com que seja lindo, maravilhoso, perfeito, como o nosso coração deseja, Pai, mas que o Senhor se revele nesse deserto e traga força para vencermos o dia mal. Nós sabemos, Pai, que ainda que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, Pai. Por isso eu peço em nome de Jesus essa manhã, e eu oro porque eu sei que o Senhor responde, o Senhor está nos ouvindo. Nós estamos aqui reunidos, por mais que seja online, mas somos muitos reunidos em Teu nome, Jesus. Eu peço que o Senhor visite cada missionário, Rafa, Tiagão, Leandro, Giander e Denise, Vera, é, é, são tantos, pai. Não vou nem lembrar o nome de todos aqui agora. Edina, pastor Marcelo, que foi citado aqui, tantos missionários que estão aqui, os missionários que agora estão na Espanha, pai, que estão começando essa jornada, que, pai, nós sabemos que o inimigo quer minar essa esperança, essa alegria, essa força dos jovens, Pai. Mas eu te peço em nome de Jesus que esses jovens que estão ali na Espanha, Pai, venham ter um encontro com o Senhor, venham saber, ó Pai, que não devemos temer a nada. As lutas virão sim, mas nós podemos ter certeza de que o Senhor estará conosco. E não há nada mais importante nessa terra, Pai, do que te conhecer e fazê-lo conhecido. E é isso que eles estão fazendo ali, nessa missão de fazê-lo conhecido a pessoas que talvez nunca ouviram falar do teu nome, ó Pai. Eles estão te conhecendo. É nessa jornada que isso seja fixado em seus corações, que é quando nós fazemos discípulos, Pai, é que nós conhecemos ao Senhor de verdade. Por isso, eu te agradeço e peço que mais e mais, Pai, missionários sejam levantados nessa comunidade. Que desde criança as sementes sejam lançadas, Pai. E as nossas crianças ali na nossa comunidade comecem a amar as nações, comecem a amar o próximo de verdade, ao ponto de dar a sua vida pelo próximo, ao ponto de abrir mão de tudo, da sua família, do seu conforto, do seu idioma, da sua casa, da sua igreja. Nesse domingo eu pensei muito isso, naquele momento tão gostoso de louvor ao Senhor, ó Pai. E eu pensei, poxa, será que um dia eu vou estar longe dessa comunidade tão agradável? Eu ali em Dubai, eu pesquisei igrejas, pai, e tinha meia dúzia. Uma cidade de 4 milhões de pessoas, talvez tinha umas 5, no máximo 10 igrejas. De Uberlândia tem 2.000 numa cidade de 700 mil pessoas. Tem uma comunidade como a Vide, tão vibrante, tão profunda na palavra, que demonstra o amor de uns para com os outros, Pai. Isso é um privilégio enorme que nós temos aqui, mas que muitos, desde criança, comecem a despertar e a amar o Senhor de uma forma tão profunda, dispostos a abrir mão de tudo para levar a verdade do teu reino a outras pessoas, discipular outras pessoas em outras nações, em outros idiomas, que o teu reino venha sobre toda a terra. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Amém. Amém, pastor Éder. Amém. Bom, essa missão, irmãos, é feita nos países. E, assim, só uma estatística, né, que a gente aprendeu lá no curso Perspectiva. No mundo, nós temos aí cerca de 17 mil etnias, línguas diferentes, né? E dessas 17 mil, apenas 10 mil foram alcançadas até hoje. Tem pelo menos um versículo na sua própria língua. Porque tem muitas etnias que não têm nem a língua escrita. O missionário, quando é direcionado para lá, tem que, vamos dizer assim, criar, né? Inventar ali
a língua primeiro, escrita, para depois fazer uma tradução que o pessoal possa ter isso em mãos. Então ainda tem 7.000. Ou seja, né? O evangelho do reino será pregado a todas as nações, né, Silezão? Silezão que gosta dessas coisas. E depois virá o fim. Então só tem 7.000. Só falta 7.000. Falta pouco, irmãos. Eu lembrei do negócio da pamonha, mas isso é outra história. Mas só tem 7.000. Vamos trabalhar para isso, né? E o Gleiva, vou pedir para a Gleiva orar pelos governantes, Gleiva. Ore para que Deus toque na cabeça dos governantes, para que os governantes sejam mudados em termos da questão de perseguição, de guerra. Não é para livrar o povo, não. Calma, não é para livrar o povo, mas que os governantes não subjuguem os povos, os seus, né? Os seus mesmo. Que haja justiça, que haja justiça. A justiça, a gente sabe que a justiça plena é a justiça de Deus, mas que haja justiça, que haja um cuidado com o povo. Se ele está governando, é para governar para o povo, para o bem-estar do povo. E, de quebra, a igreja entra dentro disso daí, para ajudar nisso. Mas ore para que o Deus da missão trabalhe na mente, né, no coração dos governantes, para que haja uma abertura do evangelho, uma abertura, tá? É isso aí. Manda ver, Gleison. Amém, Senhor. Oh, aleluia, Deus, obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso e abençoado, Deus. Tuas misericórdias se renovar, Senhor. A ti toda honra, Deus, toda glória, Senhor. Oh, Pai, como de fato, Senhor, nosso coração transborda, Senhor. Meu coração, coração do bonde, do pastor Marcelo, que estivemos juntos, ó Deus, esses 3 meses, Pai, aprendendo, recebendo o maná do céu. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus. Deus, e como é difícil, Senhor, esse tema de oração que o Bonde pediu, Senhor, orar, Deus, pelas autoridades. Porque, Senhor, a tua palavra diz, Deus, que o povo, ele tem a autoridade que merece, Deus. Então eu te peço, Senhor, misericórdia sobre nós, Pai. Eu lembro, Senhor, que o povo, Senhor, tinha o Senhor como Deus, como Senhor, como Salvador, mas o povo não te quis mais ali naquele momento, quando pediu um rei, Deus. O povo ouvia a tua voz através do profeta Samuel, Senhor. E ele pediu um rei, Senhor, um homem como nós, Senhor, um homem falho e pecador, sendo que eles tinham o Senhor. E o Senhor ouviu dos céus e deu um rei para eles, ó Deus. Senhor, como não faz sentido nenhum, Deus, termos o Senhor como nosso Senhor e Salvador e pedirmos um homem, ó Deus, para nos direcionar, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia das autoridades do mundo, Deus, das nações, papai. Nós sabemos, ó Deus, nós cremos que o Senhor pode, se o Senhor quiser. E se eles também quiserem abrirem seus corações, o Senhor se revela a eles, Pai. A partir do nosso presidente, a partir do nosso presidente, se ele quiser, se ele orar, se ele buscar, se ele clamar, o Senhor se revelará a ele. Então, esta é a minha oração, ó Deus. Este é o meu clamor, Senhor. Se revela, ó Deus, a quem o Senhor quiser. Muda, ó Deus, tudo. O Senhor pode fazer tudo. O Senhor pode fazer tudo. O Senhor não precisa de nós para nada, papai. O Senhor mesmo vai e faz. O Senhor é o Deus de todas as nações, de todos os povos, Senhor. Então, este é o meu clamor, Deus. Este é o nosso clamor. Se revela a quem o Senhor quer, do jeito que o Senhor quiser, no tempo do Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Esta é a nossa oração. Este é o nosso clamor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, com perdão, Deus. Nós podemos também, Senhor, pedir perdão por nossos pecados, pelos pecados da nossa nação, do nosso povo, da nossa cidade. Nós podemos e devemos pedir perdão.
Então eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, mas ainda assim, acima de tudo, Deus, eis-nos aqui. Usa as nossas vidas, Senhor. Assim como nós oramos ontem, nós clamamos, ó Deus, vê o Isaac tão pequeno, Senhor, orar e clamar a Ti para nos enviar, se assim o Senhor quiser. Como foi maravilhoso no meu coração, Senhor. A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, papai. Amém, amém e Amém, amém. Gleison. Amém, Gleba. Amém. Amém. Essa próxima oração, Pastor Alan, o senhor pode orar? Posso. Ó, nós vamos orar pelas agências missionárias. Nós sabemos, né, já temos aprendido muito tempo, e ontem foi muito forte com o professor nosso de ontem, o Flávio, que é o diretor-geral da Perspectiva Brasil, que o missionário não vai sozinho. Ninguém faz a missão assim sozinho. Você deve ser enviado para ter apoio, ter suporte. E nós temos aprendido isso. O pastor Alan tem nos ensinado a apoiar, a sustentar, etc, etc. Então, as agências missionárias fazem isso, inclusive para poder trazer ao missionário um melhor preparo, né? Com cultura, com a língua, com os credos lá do país onde ele vai, o comportamento. Dependendo, das vezes, da frase que a gente fala aqui no Brasil, é um xingamento em outro país, né? A maioria sabe, né? Então, como é que se fala fila em português? Acho que a maioria sabe. Quem não souber, depois me pergunta. Então, para nós, às vezes, é uma coisa estranha. Então, as agências missionárias são preparadas para isso, tá? Estão engajadas para poder orientar a melhor posicionamento do missionário dentro de um outro país, dentro de uma outra cultura. Então, ore, pastor, para que essas agências realmente tenham os recursos necessários, as pessoas necessárias, né, como recursos, pessoas também, e recursos financeiros, porque é necessário. A parte financeira é necessária, né, nessa questão de missões, né? Faz parte, é a nossa vida no dia a dia. Então, que essas agências missionárias se fortaleçam, primeiramente na fé, né? Na fé, primeiro fé, e de quebra o restante, os recursos necessários para encaminhar, para conduzir os missionários e apoiar aqueles que já estão no campo. Vamos lá. Ó Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, querido Criador do universo, soberano, maravilhoso, Tu és tudo em todos, Senhor. O Senhor merece toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração, toda majestade, todo reinado, porque o Senhor criou todas essas coisas. O Senhor criou, Senhor, essa ideia maravilhosa, essa ideia de missão, uma missão. E o Senhor salvou um povo a partir de Abraão, para viver pela fé e proclamar que só o Senhor é Deus, como ele fez, como Israel plantou isso em Canaã, e mesmo em meio a tantos problemas, tantos pecados, tantas coisas erradas que nós produzimos, nós fazemos, o Senhor ainda nos usa maravilhosamente bem, porque o Senhor é bom. Senhor, por favor, olha novamente, Senhor, para todas as missões a partir da igreja, ó Senhor. Há missões dentro da igreja, dentro da denominação, como a missão da presbiteriana, a missão da Assembleia de Deus, a missão da Batista, tem as missões que surgiram da igreja, que o Senhor chamou, a Jocum, por exemplo, através do Loren Cunningham, a missão Amém, que é o EC, que eu conheci, graças a Deus, o pastor Robert Harvey, que plantou a missão EC aqui no Brasil. Ele era amigo meu lá na Oitavinha, na época da Oitavinha.
e tantos outros, Senhor. Gente que trabalha nas missões hoje, como Jim Steer, como tantos outros, Russell Shedd, na missão que ele fez, que foi uma missão de livros, que ele fundou a Vida Nova. Ó Senhor, a missão Betânia, lá de Belo Horizonte, que produziu tantos livros. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é que cria todas essas coisas. E nós te pedimos juntos, Senhor, que o Senhor desperte os crentes, porque o recurso tem, o dinheiro está na conta dos crentes, está nas propriedades que não se precisam ter na vida de tanta gente que guarda tanta coisa. Graças a Deus, a nossa igreja local tem uma missão e temos aprendido, Senhor, um a um, pouco a pouco, mas temos sido fiéis e o Senhor tem multiplicado. Então, Senhor, desperta, ó Espírito Santo, os crentes, para que eles sejam fiéis nas suas finanças. Muito obrigado, Pai. Eu oro agradecido juntamente com os meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Alan. O pastor Alan citou um outro exemplo que eu não tinha pensado. Que nem o Russell Shedd, de escrever livros. Olha que bênção que é, irmãos. Escrever livros, não é só traduzir a Bíblia, não, mas escrever livros para que as pessoas entendam, né? Explicando aquilo que ele já alcançou, já está lá na frente. E aí ele escreve, né? Então, coisa linda demais, maravilhosa. É isso aí mesmo. E sabe, bom, de uma coisa importante em missões, é Hum, que temos aprendido, né, que Deus vai fazer. Deus vai isso, levantar gente. Gente preparada, gente que não está preparada, porque os preparados não querem ir. Tem gente que fica só engordando, estudando também, que não se dispõe, fica toda a vida dentro de seminário, dentro de missão e não se dispõe a ir. Então Deus chama, sempre chama. E nós, a partir por exemplo, a minha missão já foi para fora. Eu conheço o mundo inteiro hoje, graças a Deus. Sei das culturas, muita coisa Deus pôs na minha vida por misericórdia. Mas tem gente que está no começo. Tem gente que já caminhou bem, como o Zezé, por exemplo, o Zezé. É um exemplo claro. Ele começou no chamado, fazendo dança, jocum, depois foi para o EC. Por quê? Porque jocum não o prepararia para a Mongólia. Então ele tem isso, tudo isso, né? Então nós, a missão nossa, de cada um aqui, inicialmente essa oração aqui, e sermos fiéis na oração. E nas isso. finanças, e cada Uhum, dia dá mais. Ontem Deus falou comigo, vamos lá, vamos lá. Eu falei, Senhor, é mesmo? É. A gente nem preocupa com se tem o saldo ou não, mas eu vou então. Aí Deus põe lá na conta. É assim que funciona, viu, irmão? Todo mundo da oração aqui. Para tudo. uhum. Não é retendo, não. Quem retém mais do que deve é pura perda, diz a palavra de Deus. É isso aí, Monte. Amém. Isso mesmo, pastor Alan. Obrigado aí. Pastor Marcelo, você pode orar? Não sei se você Ó, está no sim. trânsito. Bom Pode. dia, tudo bom? Você vai orar específico pelo movimento perspectiva, pastor. Já oramos aqui no geral, mas pelo perspectivas. E só para vocês terem uma ideia, irmãos, tem vários alvos do perspectiva, que seria uma década missionária, que começou em 2023 e vai terminar em 2033, que vai completar 2000 anos da grande comissão de Jesus. Né? Eu acho que todos aqui sabem da história da grande comissão. E então esse grupo, né, do Perspectiva, que já está em 40 países, para vocês terem uma ideia, tem um alvo de enviar 50 mil missionários até 2033. 50 mil. E esses 50 mil com 5 mil igrejas apoiando. Tem outros números aí que eu não me lembro agora, mas se o pastor até lembrar aí, Marcelo, pode falar, mas esses dois números ficou na minha cabeça.
5.000 igrejas e 50.000 missionários, para que todos os povos o adorem. Então, pastor Marcelo, vamos orar específico para liderança, né? O pastor Flávio e todos os demais, e você agora também está engajado nisso, né? Que foi o nosso coordenador nesse curso. Nós estamos aí, né, Gleiva? Tem mais gente aqui que fez, né? Nilce fez também, a Cláudia, a, A Lena, a Lena, a Fernanda. a Fernanda, isso, Fernanda. exato. Acho que fomos só nós, né, da VID. O restante estava trabalhando, né? Um monte de gente, maioria da VID trabalhando. Coisa boa. O Bonde, a VID Vide foi trabalhando. a. Bonde, Ah, a Vide foi maior representada em número das igrejas de Uberlândia? Ou Foi, foi a pastor foi Marcelo, sim. sexta que estava recebendo? Foi O mais do quê? que a sexta. foi mais, Ah, nós é? somos Então, mais. E que os bênção, hein, trabalhadores rapaz? também. Que Os bênção, bênção. trabalhadores também eram, pastor. Ótimo, que bom. A A partir do VID. Marcelo, né? Exato. Olha, esse vermezinho aí no campo, irmãos. Olha que maravilha poder estar dentro desse vermezinho. Graças a Deus por isso. Então, pastor Marcelo, ore pelo perspectiva. E nós vamos dar Sim. incentivo para a igreja, fazer o que for preciso, para que mais gente faça esse curso, irmãos. É maravilhoso. Vamos lá, pastor Marcelo. Amém, Senhor, nós queremos exaltar o seu nome, porque o Senhor é que é digno. Deus, o Verdade. Senhor é digno de ser adorado. Deus, o Senhor é digno, Senhor, de toda a glória, de toda a honra. Tudo é por causa do Senhor, Deus. Queremos sim orar, Deus, por esse movimento que tem mobilizado a igreja do Senhor. Não é a única, Senhor. Não é a única que faz isso, Senhor, na Terra. Há vários outros tipos de agências e modelos que estão preocupadas em despertar a igreja. Infelizmente, Deus, a igreja do Senhor, Deus, de maneira geral, Deus acaba vivendo só para si, acaba pensando só nas suas necessidades locais, nos seus projetos locais, às vezes na sua cidade, ou focada só na sua denominação. Deus, e esquece de erguer a cabeça e ver que a seara é grande, que a seara é extensa, Deus, e que as necessidades são globais, Deus, e acabamos vivendo só para nós. Muito obrigado, Senhor, porque como igreja, vide, Deus, não temos do que nos orgulhar, é o Senhor que está fazendo isso, mas obrigado, porque o Senhor já nos despertou como igreja, Senhor. E a ideia do Perspectiva é isso, Senhor, é chegar nas igrejas, despertá-las, Deus, mobilizá-las, Senhor, para a grande tarefa, para não ficarmos, Senhor, vivendo só para nós mesmos. Então, queremos abençoar, a partir do Perspectiva, que a gente sabe que trabalha com isso, mas todas as outras agências, todos os outros movimentos, Deus, que haja sucesso nesse sentido de despertar a igreja, Senhor, despertar a igreja para a grande tarefa que ainda temos, Senhor, de alcançar, Deus, um grupo bem grande ainda de povos, Deus, que não te conhecem, Deus, de descobrir pessoas, Senhor, que tenham, Deus, uma vocação missionária, e então, junto com a igreja e outras agências, treinar essas pessoas. Deus, o Brasil já é o terceiro, Deus, que mais envia missionários, Deus, para o mundo, quase virando já o segundo. Deus, e o desejo que nós temos a partir daqui, Deus, é ver o número de brasileiros dobrados, Senhor. É um número pequeno, mas nós queremos ver eles dobrados, o número de brasileiros, Senhor, para ir aos povos, Senhor, para ir às nações, para ir aonde o Senhor quer, onde há uma necessidade onde há uma ausência, Deus, de igreja, de expressão cristã, Deus. Então que, de fato, Senhor, esses cursos, esse movimento, lideranças, Deus da Perspectiva e outras agências que trabalham com mobilização possam ser bem-sucedidos para a glória do Teu nome em nossa nação, Deus, no despertamento da igreja, para a gente ver, Deus, nos próximos anos, o interesse por missões aumentando, Deus, nas igrejas. Deus, na própria VID, que é a nossa igreja, que já é bem despertada. Deus, que nós possamos ser ainda mais despertados pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que possamos sim, para a glória do Teu nome, continuar sendo, Deus, um exemplo e um modelo na cidade de uma igreja, Deus, que ama missões, que investe em missões, que tem um coração em missões, Deus. E é isso que, como perspectiva, a gente quer ver nas outras igrejas, Senhor. Essa bandeira, Deus, que em algumas é pequena, esse músculo, Deus, é pouco desenvolvido, nós queremos ver, Senhor, isso
ampliado, Senhor, na cidade, ampliado, Senhor, nos estados, para que muito mais recursos, orações, apoio e missionários sejam enviados aos povos, Senhor. Então, abençoe o trabalho de todos aqueles que têm se empenhado nesse sentido, para a glória do Teu nome, no nome do Teu Filho que nós pedimos. Amém. Amém. Amém, pastor Amém. Marcelo. Marcelo, qual que é o segundo país? O segundo é a Coreia do Sul, pastor. Ah, tá, é verdade. E o, Estados e Unidos, o Coreia do primeiro. Sul e Brasil, né? Tá bom, Isto. beleza. Laércio, para a gente encerrar nossa reunião, ora pelos enfermos, fazendo favor. Amém, Senhor Jesus. Senhor, estava aqui pensando sobre isso. E algo que veio muito, muito maravilhoso, apesar das dores do meu coração, na minha mente, é que nenhuma dor, Senhor, nenhum clamor está passando despercebido por todos aqueles, ó Deus, que estão no momento de enfermidade no dia de hoje, nesses dias. Que nenhum grito, Senhor, de desespero está desapercebido pelos olhos do Senhor. E o Senhor conhece, ó Pai, cada um dessa lista. O Senhor conhece cada um no mundo inteiro, ó Pai, esperando por uma cura, um medicamento, um comprimido, Senhor, que mudaria toda a situação, muita situação, por tua misericórdia nesse dia, nesse momento. E a tua palavra vai entrando no nosso coração, ó, toda hora, Senhor, e me lembro que o Senhor diz, Jesus, que não sobrevém em nós tentação nenhuma, as aflições, dificuldades que não possamos suportar. E até mesmo, ó Deus, se tiver tão difícil, o Senhor nos dará um escape. Então, junto com meus irmãos, Senhor, nessa manhã, pela tua palavra que o Senhor nos lança nessa manhã, pela tua palavra, Senhor, leve esse escape, Senhor, na vida de cada filho teu, de cada filha tua, teu também, e, e desse escape, Senhor, desse refrigério, dessa esperança, dê a tua presença, Jesus, para que eles, ó Deus, se sintam um pouco mais fortalecidos, ó Pai, no cuidado do Senhor. Peço por cada um, Pai. Não vou dizer o nome de um aqui, mas a todos, Pai, que estão sendo cuidados desde já, mas que ainda, Pai, só depende do Senhor, sempre dependerá do Senhor, da tua graça. Então, Pai, oramos sim, Pai, pelos nossos irmãos, por todos aqueles, ó Pai, que carece da tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. irmãos. Amém, Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco durante todo esse dia. Amém. Amém. Amém, Ana Paula.